Alô, Fernando! Muito bem. Mais um episódio começando agora. Quinta temporada. Assuntos relevantes, pertinentes. E agora com convidados também. Não, esse é médico. Quem apresenta sou eu, então você dá a introdução. Vai. É isso. Vamos falar de um assunto muito interessante para essa geração 50+, em dois aspectos. Para os avós, né? Avós e avós, né, dessa geração, né, nascendo, e também para os pais depois dos 50, né? Opa, mães velhos, também né? depois dos 50, Doc, né? Sim, agora a gente tem de tudo, sim, né? Sim, por isso temos um especialista no assunto. Meu querido amigo Eduardo Mota, ginecologista obstetra, professor da Faculdade de Medicina, médico do Hospital Sírio-Libanês e que tem uma história muito bonita dentro da ginecologia obstetrícia. Obrigado, Mota, pela sua presença. Bem-vindo, doutor. Prazer. Uma Eu não alegria. vou falar que ele é meu ginecologista porque eu não tenho ginecologista. Alegria ter o Até senhor agora. aqui. Quem sabe o futuro. Quem sabe? A gente fica falando sobre isso, né? Pais aos 50, mães aos 50, mas também avós e avós depois dos 50, com essa preocupação, né? Do parto, desse momento tão especial. E também dessa perspectiva hoje, né, de um parto mais personalizado. Eu sonhei assim, eu quero dessa forma. Mas a natureza, às vezes, quer de outro jeito, né, doutor? O senhor convive bem com isso, né? Olha, eu acho que assim, a questão do parto é um momento extremamente importante e envolve toda uma questão pessoal, cultural, social, a visualização, a idealização de um momento assim muito íntimo da vida das mulheres e da vida dos casais. Assim, os pais hoje em dia participam muito mais da gravidez do que se participava no passado. Então, hoje, você vê um envolvimento do casal muito maior com a gravidez do que eu via há uns anos atrás. Até a gente vivia numa época mais machista. Hoje a gente tem uma participação dos pais bastante importante. Mas, de qualquer forma, a ideia desse momento é muito particular para cada pessoa. Nós, como médicos, temos o dever de respeitar toda essa situação e respeitar os valores das pacientes numa situação como essa. E também temos o dever de estar atento às complicações e os eventos adversos que surgem em condições como essa. Então, assim, é uma história que vai muito bem, tende a ir muito bem em boa parte dos casos, mas, às vezes, a gente tem situações em que problemas se desenvolvem, doenças aparecem, condições adversas demonstram que o conhecimento que a gente tem de séculos, décadas, é importante para ajudar essa mulher. Assim, só para você ter uma ideia muito interessante, assim, o fórceps, que todo mundo vilaniza e tudo mais. O fórceps surgiu numa situação, século 17, 16, em que você tinha várias mulheres com problemas de parto, os bebês não nasciam por um motivo ou outro e tudo mais, e um francês, ele teve a sacada de usar algum instrumento para ajudar o bebê a nascer, e ele desenvolveu o fórceps. E isso trouxe um avanço do ponto de vista de nascimentos bastante importante. Então, ou seja, crianças que eventualmente tivessem dificuldades ou não nascessem com comprometimento devido, passaram a nascer. Ou seja, você teve uma escalada de melhora com relação a isso. Para dar um exemplo histórico, é óbvio que hoje a gente tem instrumentos melhores, a gente tem indicações melhores, você sabe informações melhores por ultrassom, você tem um conhecimento que é muito maior, mas a gente ainda usa o fórceps. Então, a ideia, a indicação desse instrumental, hoje, uma ventosa que possa ajudar o bebê a nascer, ou mesmo a via de parto de uma cesárea. É esse conhecimento que a gente sabe qual é o limite que a natureza pode ser deixada a agir e o momento em que a gente vai ajudar o bebê e vai ajudar a mãe para que as coisas aconteçam de uma maneira perfeita. Ou seja, é fundamental que o médico respeite o desejo, as condições e as ideias da paciente. Porém, é fundamental que a gente use o nosso conhecimento
para que se estabeleça um limite e você não tenha uma consequência adversa, tanto para a mãe quanto para o bebê. Porque para o sonho virar um pesadelo também, quando dá errado, o parto é a coisa mais linda e também pode ser uma tragédia, né? Com toda certeza. Se não for adequadamente, se o resultado não for positivo, né? Você tem várias situações adversas, por exemplo, uma das condições que mais causa morte nesse período junto ao parto é sangramento pós-parto. Assim, sai o bebê, tudo bonitinho, e quando o útero ele tem que se contrair para que aquela área onde estava a placenta se feche e não continue sangrando. E isso é muito importante. Se o útero não se mantém contraído, ele relaxa e o sangramento é razoável e rápido e causa morte. Então, numa situação como essa, estar atento para que isso aconteça é uma obrigação de qualquer pessoa que assista a um parto. Ter os instrumentos para ajudar que o útero contraia é fundamental que você os tenha à mão. E muitas vezes pode ser uma medicação e muitas vezes podem ser alguns instrumentais. Assim, hoje a gente tem balões que você coloca no útero para parar o sangramento. Você pode chegar a um limite em que você precise fazer uma cirurgia para que esse sangramento seja controlado. Então, ter acesso a esse material, esse instrumental, é algo que é bem razoável que a gente tenha quando a gente pensa em assistir um parto. Então, por exemplo, no seu pensamento, o parto feito em casa ou feito numa banheira, ele não dá acesso para uma situação como essa? Ou é possível? Então, qual é a questão de você ter um parto em casa? Assim, a ideia cada vez mais frequente é você tentar deshospitalizar pacientes em várias circunstâncias e o parto também é uma delas. A questão é que você saiba escolher exatamente qual é a circunstância das pacientes com menor risco disso acontecer. Esse é o primeiro ponto. Saber quem pode dar à luz onde. E você tem condições de saber por perfil de risco, por condições de pré-natal, risco maior, risco menor, nunca risco zero. Isso é muito importante. O segundo ponto é que você tem que ter uma estrutura em que, em acontecendo um evento adverso, você tenha como remover essa paciente na melhor condição possível. E, certamente, quem se dispõe a assistir a um trabalho de parto numa circunstância como essa, tem que estar formado e informado das condições que vão direcionando para um evento potencial adverso e, antes que ele aconteça, você direcionar para o lugar adequado. E, veja, você pega uma situação como os ingleses. Então, se você olhar na Inglaterra, você tem uma associação de parteiras, de midwives, que é muito ativa e é uma questão de muita tradição de parteiras assistirem os partos na Inglaterra. Muito tranquilo. Aí você tem partos domiciliares na Inglaterra. Muito tranquilo. A própria Associação de Parteiras Inglesas tem um statement, tem uma declaração, tem uma orientação de justamente orientar as pessoas que podem dar à luz em casa, aquelas que não podem dar à luz em casa. E quando você se dispõe a ter um parto domiciliar, você tem que ter uma infraestrutura de logística, de transporte e tudo mais para que você tenha esse transporte acontecendo da melhor maneira possível. Então, a gente tem que entender que isso é factível? Certamente o é. Para ser factível, você tem que ter um ambiente adequado e pessoas bem informadas. Não é um curso de fim de semana que vai te dar toda essa informação. Tem enfermeiras obstetrizes ótimas. Isso não é uma questão de o médico que tem que fazer. Enfermeiras são muito habilitadas a assistirem esses partos, mas tem uma formação para isso. E você tem que estar no local em que essa transferência, essa assistência, ela seja factível. E aí cada ambiente, cada arquitetura urbana, cada situação vai ter as suas características, qual é o hospital de referência e assim por diante. O que é muito perigoso é você entender a ideia e adaptá-la mal à sua realidade. Até porque você tem hoje maternidades em São Paulo, não vou nominar nenhuma nem outra, mas maternidades muito boas, que conseguem dar à parturiente assim, uma condição de trabalho de parto num ambiente acolhedor, humanizado,
com baixa intervenção médica e assim por diante. Ou seja, você está num ambiente em que a desmedicalização acontece, mas num ambiente seguro. A questão do Brasil ser um dos campeões mundiais de cesárea, sempre uma polêmica, né, com relação à cesárea, o parto natural, porque, na verdade, a cesárea pode ser um parto humanizado também, né? Fala-se muito nisso, né? Essa supervalorização desse, entre aspas, parto humanizado e a cesárea, como se a cesárea não fosse um parto humanizado, né? Mas onde é que pega isso aí? Qual é, na opinião do senhor, o grande problema dessa discussão e a insistência grande de se fazer um parto, aí sim, né? Que não é cesárea, o chamado parto vaginal, né? Olha, primeiro, quando a gente pensa num parto humanizado, o que a gente está pensando é num parto em que você torne a situação não medicalizada. É uma situação em que você evita procedimentos desnecessários, exames desnecessários, você torna o ambiente acolhedor, você deixa a paciente liberada para andar, você não tem aquela coisa de tem que ficar na cama, tem que fazer isso, tem que colocar soro, tem que dar remédio, tem que examinar. Você faz uma situação em que a paciente tem a liberdade de ambiente, de movimentação, liberdade de estar com a sua pessoa querida junto, liberdade de ouvir a música que entenda, nas condições possíveis de se alimentar adequadamente, não precisa ficar em jejum, liberdade de você ter uma relação com o seu corpo naquele momento em que ele está trabalhando para o nascimento do bebê, a mais confortável possível para a pessoa. Acho que esse é um ponto bastante importante. Não é aquele ambiente estéril de hospital, luz e frio, descaracterizado. Então, essa é a ideia. Então, isso você pode fazer dentro de um ambiente de assistência a um parto vaginal e você pode fazer isso também dentro de uma situação de uma cesárea. Ou seja, tem várias condições em que você pode oferecer à gestante no momento da cesárea, em que você acolhe o bebê, que você tenta, na medida do possível, reduzir essas intervenções. Acho que esse é um ponto importante. A questão de você ter um número de cesáreas grande é uma polêmica e ela envolve várias coisas. Ela envolve uma má prática obstétrica e assim um papel dos médicos forçando uma situação que muitas vezes não é adequada para a paciente, mas é do interesse pessoal. Começamos por essa. Há uma outra situação que é do interesse da própria paciente e ela deseja ter uma cesárea porque é uma preferência pelas ideias dela. Há uma situação em que você tem, muitas vezes, pessoas que fazem um pré-natal de uma maneira inadequada, então aumenta a chance de complicações e você ter que intervir mais. Você tem um sistema de saúde que ele é desestruturado para dar assistência e acompanhamento a um trabalho de parto. Então, se você compõe toda essa situação, você leva a um número desnecessário de cesáreas. Então, é o composto de tudo isso, tá? É mais comum no teu consultório chegar uma gestante e falar assim, eu quero parto normal, ou uma gestante já de cara falar, eu quero cesárea? Qual que é o mais comum no momento? Olha, ou isso é uma coisa muito... Olha, Fábio, eu vou te falar, particular, o seguinte, assim, eu diria para você que assim, há pacientes, assim, olha, eu tenho uma preferência por ter um parto normal, eu tenho uma preferência para ter um parto cesárea. Tanto numa situação como na outra, assim, a minha postura em particular é justamente o fato assim, vamos ver o que acontece. Eu não sei, você está começando uma gravidez que você nem sabe como o seu corpo vai reagir, como a sua cabeça vai evoluir nesse momento. É algo muito precoce você tomar uma decisão assim tão firme em uma situação que ainda tem 9 meses a desenrolar, né? Então, acho que o mais importante o meu papel, de novo, como médico, é fazer entender à paciente que o caminho natural é um parto vaginal. E é meu papel fazer a paciente entender que assim, os cuidados que a gente toma ao longo do pré-natal é para que isso aconteça e, se não for possível, as alternativas levem a um bebê saudável. E veja, e se a gente entende que preciso fazer um ultrassom, eu preciso fazer um exame de sangue, então a gente entende
que assim há necessidade de intervenções ao longo do pré-natal para uma segurança do bebê. Então, se eu aceito o ultrassom como necessário para ver se está tudo bem, eu aceito o exame de sangue para ver se está tudo bem, em tese eu devo aceitar, quando bem indicado, quando adequadamente feito, talvez uma mudança de rumo. Ou seja, olha, não vai dar para você ter o parto normal, seja a priori ou seja até durante um trabalho. Vamos até onde dá. Exato. Assim, veja, é isso que é o papel do médico, é isso do profissional de saúde que faz essa assistência. Assim, ser claro que o papel dele é dar as melhores condições dentro do conhecimento que a gente tem para que aquela gravidez se desenvolva adequadamente Agora, bem. dentro da sua realidade, doutor, da sua experiência, vasta experiência, como é que o senhor está vendo essa gravidez nesse universo que a gente fala, onde a gente tem, né, a responsabilidade de ser um mapa de navegação? O Doc gosta de falar um mapa para quem já passou dos 50, mas né? Assim, com relação à gravidez, o que existe de preponderância? Você tem visto muitas mulheres com 50 tendo filhos, assim? Muitas não, mas eventualmente sim. Muitas não, né? Mas isso aí é questão de tempo, hein? Então, essa é uma temática legal. O que é interessante? Há uma correlação, né, entre eventos adversos e idade da paciente, tá? Então, goste-se ou não, assim, o corpo ele vai tendo uma resposta diferente à medida em que o tempo passa. Os americanos... Né, é um relógio, né, que está ali contando, né? Começa na puberdade, eles começa criaram a contar, um né? termo que eu acho muito interessante, chama-se gravidez geriátrica, tá? Então, assim, quem quiser dar um Google, põe lá, gravidez geriátrica, e você vai entender que os americanos traçaram, a literatura médica americana traçou uma linha aos 35 anos. Por que isso? Né? 35 como limite? Não, como a assim, partir de 35 ou mais é uma gravidez geriátrica, tá? E por que isso? Porque fica claro, para deixar demonstrado, e é demonstrado em cima de resultados de gravidez e tal, que você vai tendo uma complicação significativamente maior a partir de 35 anos, tá? E são dados compilados. Você vê, você junta todo mundo que nasceu, a mãe tinha 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos e assim por diante, e você sabe aonde as coisas complicam. Então, eles traçaram 35 anos como um divisor de águas. Você pode discutir a arbitrariedade disso, 34, 36, 37, enfim, o que seja, mas há uma mudança. Então, as mulheres que entendem a gravidez a partir dessa idade, e para muitas é interessante que a gravidez aconteça mais tarde, por questões pessoais e tal, saber que é necessário um controle um pouco mais rigoroso. As complicações são mais frequentes. Então, você vai ter uma chance um pouco maior de um diabetes gestacional, você vai ter uma chance um pouco maior de uma pressão arterial subir, você vai ter uma chance um pouco maior do seu trabalho de parto não ser o mais adequado possível e você acabar tendo uma necessidade de uma cesárea, vai acontecer por causa disso. Além do fato de que assim, o próprio desenvolvimento fetal também vai ter a consequência do impacto da idade na sua ocorrência. Então, certamente as mulheres, à medida que elas ficam mais velhas, elas merecem uma atenção maior e uma preocupação maior para determinados aspectos, né? E elas têm que ter um cuidado mais... Tá, mas com a sociedade entendendo essa questão da longevidade, com essa realidade cada vez mais presente, o senhor não acha que a gente vai encontrar uma forma de viabilizar isso de um jeito mais prático? Não que a gente vá paralisar o relógio biológico feminino, mas que a gente encontre situações onde isso seja mais possível. Por isso eu falei, talvez seja questão de tempo a gente ver mais mulheres grávidas aos 50? Não, veja, a faixa de idade que mais cresce proporcionalmente o número de gestações é a faixa de idade de 30 a 40 anos. Tá? Assim, as mulheres mais novas estão tendo menos filhos, as mais velhas estão tendo... Isso está acontecendo. A questão não é para desincentivar não ter filhos, não é isso. A questão é, você ter filhos nessa faixa de idade demanda uma atenção
sua, do ponto de vista de cuidados, de alimentação, do ponto de vista de atividade física e tudo mais, e demanda um ponto de vista de cuidados do profissional de saúde que atende, estar atento a uma série de eventos adversos que podem acontecer. Então, assim, não é desincentivar, é entender que demanda um cuidado maior. Estar preparado para isso, né? Exatamente. É essa a mensagem. Eu vou te dar vou te dar uma ideia aqui dentro do que você está falando. Hoje, a gente tem uma situação em que é possível você congelar tecido ovariano, tá? Então, eu consigo pegar uma parte do tecido ovariano de uma pessoa, ok? E eu congelo. Eu congelo esse tecido ovariano e aí, lá no futuro, quando ela entra na menopausa, eu reimplanto esse tecido ovariano, ok? E aquele tecido ovariano que eventualmente foi coletado na faixa dos 30 anos de idade, ele aos 50 anos reimplantado, ele volta a funcionar parecido com os de 30 anos. E aí eu ganho um tempo de produção hormonal natural daquela pessoa por 5, 6, 7, 8 anos, é uma possibilidade. Estamos falando de 58 anos. Exato. Aí, esse tecido ovariano, assim, hoje em dia tem uma prática muito comum das mulheres congelarem óvulos e tudo mais. Ok, é uma maneira de você fazer um hedge aí para uma gravidez futura. Se você congela seu tecido ovariano, a possibilidade da gravidez, ela amplia, porque você vai ter muito mais óvulos ali e você pode reimplantar e aquilo ter uma ovulação natural. Então, essa é uma tecnologia que já existe. Essa é uma tecnologia que está sendo disponibilizada. Ela ainda é pouco utilizada, mas ela vai crescer. Então, se você entende o que você me disse de longevidade, isso está super a par, tá? A questão que não deixa de estar na mesa. O útero continua ficando mais velho. Então, assim, eu tenho a gravidez com um ovário de 30 anos num útero de 40 anos. Então, a circulação sanguínea de um útero de 40 anos é diferente de uma de 30. Então, esse problema ainda não resolvemos, tá? Então, assim, a ideia da longevidade já está chegando nesse ponto e é bastante interessante. No entanto, né, a gente já entrevistou aqui o professor Carneiro, da cirurgia experimental, né, de transplante, falando sobre o transplante de útero, lembra? Transplante de útero. Uma mãe doou o útero para a filha que tinha o sonho de ser mãe e doasse. Acho que você participou desse caso, né? Não, aconteceu lá na disciplina, eu não tenho participação nisso, mas agora nasceram trigêmeos do último transplante de útero que foi feito lá. Então, assim, as perspectivas, elas vão crescendo, elas vão aparecendo e com as novas tecnologias, novos problemas aparecem. E a gente tem que ir atrás da resolução de novos problemas. É só a gente não criar a vaidade, a ubris de que, assim, eu estou fazendo tudo e vai dar tudo certo. Assim, é entender que... Esse pensamento mágico... Toda vez que a gente está lidando com a utopia, a gente tem a contrapartida da realidade, né? Então, assim, é o balanço disso que faz, eventualmente, a humanidade ter algum tipo de progresso. Mas a gente sempre esbarra na realidade, ou seja, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a nossa vaidade, com a nossa arrogância como ser vivo, né? Eu tenho um pouco de medo, Mota, que hoje as opiniões são muito acaloradas e quando você dá um pouco de estabilidade para uma ideia ou põe o pé no chão, muitas vezes você pode ser taxado como... Então, assim, eu quero um parto normal em casa. Não, mas olha, você pode ter um risco por causa disso, disso, disso. Está sendo sexista, está sendo... Isso é violência obstétrica, você quer me impor isso. E aí a coisa vai ganhando uma aura de que a pessoa que tem a informação, a ciência, o cuidado, com o objetivo de preservar a saúde tanto do bebê quanto da mãe, acaba sendo, na propaganda ou na mídia, visto como uma pessoa que tá indo contra a maré. Você já teve alguma situação no consultório, no teu dia a dia, que você falou assim, eu prefiro não fazer o parto dessa pessoa porque não vai dar certo? Veja, Fábio, assim, eu acho que o nosso papel, né? E aí entra a educação médica, que é um outro tópico que você
passou na introdução, a educação médica, ela nos ensina, né, que a gente não sabe tudo, que a gente tem que buscar saber o máximo possível dentro da realidade e a gente tem que respeitar uma parte do que a gente não sabe. Então, eu entendo que, assim, a certeza absoluta é um grande pecado. Tá? A gente sempre tem um espaço para aquilo que a gente não sabe, que vai aprender, e é um trabalho de Sísifo. Você sabe mais, você descobre que você sabe menos. Você sabe mais, você descobre que sabe menos. Você sabe mais, você descobre que sabe menos. Então, eu acho que você tem que ser honesto com esse tipo de situação e você tem que ser honesto com isso em relação ao paciente, porque no final do dia, o que você quer é o que melhor aconteça com aquela pessoa. E você vai oferecer o seu melhor, que pode não ser o melhor necessário, mas você vai oferecer orientando, explicando e tudo mais. E pode ser que para aquela pessoa você não seja a pessoa adequada e ok, né? Agora, a gente não pode se omitir de estar sempre se atualizando e sabendo, a gente não pode se omitir disso. E a gente tem que tomar muito cuidado para não ser tragado pela vaidade de fazer concessões ao conhecimento estabelecido só para você fazer de conta que está sendo legal com alguém. Você não pode. Então, assim, a gente está falando de parto, mas veja, câncer, tá certo? É uma coisa que você lida e eu lido. Tem pacientes em que elas acham que não é para tratar, que não vale a pena, porque é muito sofrimento e que não tem sentido e tudo mais. E que você sabe que o tratamento pode ser eventualmente mais sofrido, mas o resultado é ótimo. Então, você tem que fazer o máximo para você passar isso para o paciente. Não quer dizer que ele vai seguir isso, mas assim, você tem que usar daquilo que lhe foi concedido pela sociedade, tá certo? Assim, o poder de convencer alguém a partir do bom conhecimento, a partir da boa formação. Então, assim, a gente tem um compromisso moral conosco mesmo, que é saber mais. Se eu não sei, eu vou procurar o conhecimento, é ser humilde frente àquilo que eu não sei, e o paciente vai fazer a escolha dele, e a gente tem que respeitar isso também, né? Acho que isso é um ponto muito importante. E a questão do parto, ela muitas vezes esbarra nisso. Assim, pode ser que aquela escolha não seja aquilo que eu concorde dentro do meu conhecimento, tá certo? Mas o paciente tem o direito de procurar alguém que eventualmente o atenda. Com relação aos homens, né? Os homens, a mulher tem um relógio biológico que na puberdade começa a contar, é uma contagem regressiva, né? Um relógio que ele não anda para frente, né? Ele anda para trás, né? Vai contando ali. Mas os homens não, né? O homem pode ter filho até que idade? Não tem limite, né? Mas mais ou menos. Então, essa é uma pergunta, não é uma afirmação minha. Tinha reticências, mas no fim tem uma interrogação, doutor. Mais ou menos. Assim, não sou urologista e tal, mas o que acaba acontecendo é que assim, a fertilidade masculina também vai se deteriorando com o tempo. Assim, é um tempo um pouco diferente do da mulher. E a própria situação de você ter alguns problemas de desenvolvimento fetal, de malformação, também começam a aparecer com homens mais idosos. Tá? Então, assim, o fato de você conseguir uma gravidez, por exemplo, uma fertilização, não quer dizer necessariamente que aquela fertilização acabe resultando num feto, num embrião, na melhor condição possível. Então, assim, isso também vai acontecendo. E fora o fato que você vai tendo os problemas de mecânica sexual, ou seja, muitas pessoas mais idosas vão acabar tendo que ter algum tipo de ajuda do ponto de vista de ereção. Você vai ter situações em que a ejaculação acaba sendo prejudicada pela qualidade da próstata. Veja, nós homens somos vítimas do câncer de próstata. Então, se você vai chegando na faixa dos 60, 60 e poucos anos, cada vez mais você vai encontrar alguém que fez uma ressecção de próstata, ou por câncer, ou por doença benigna, e nessa situação você vai precisar de uma fertilização assistida para isso. Então, a gente também tem os nossos problemas. Assim, acho que essa ideia, você vai me desculpar, que é um pouco machista, tá certo? Um pouco? É bem machista? É um pouco machista, ou seja, ela não corresponde muito à realidade. Sim.
Assim, na verdade, eu não quis ter nenhum juízo de valor aí, não. É só mesmo para dizer que tem uma diferença, né, com relação a esse relógio, né, que anda de um jeito para a mulher e de outro para o homem, né? E agora você veja o seguinte, olha que interessante, a expectativa de vida das mulheres é maior que a nossa, tá certo? Então, assim, do ponto de vista hormonal e tudo mais, a gente tem um certo privilégio, porque a nossa decadência hormonal ela se faz de uma maneira mais lenta e mais gradual, e a da mulher é muito mais abrupta na menopausa. Isso é um fato. Mas a gente também sofre uma série de circunstâncias que nos levam à morte mais precoce. E voltando ao que você até tinha comentado antes, do ponto de vista de tecnologia e tudo mais, então a reposição hormonal hoje para a mulher, ela está se tornando algo assim melhor estudado, melhor realizado. Assim, você tem condições de fazer com que as mulheres tenham uma qualidade de vida através de medicações e tudo mais, que é bastante boa, né? Então, a gente está começando a compensar esses eventos todos. E é interessante discutir agora um outro ponto que a gente falou também, o Doc como médico vai poder acrescentar nisso, né? Falamos aí da violência obstétrica, né? E que é um ponto sensível quando a gente toca nesse número exagerado de campeão mundial de cesáreas, o Brasil, um dos recordistas, né, de cesáreas. E aí a gente coloca nessa frase a questão da violência obstétrica e coloca também aí algo para a gente discutir com relação à própria formação do médico, que é algo que o senhor também conhece e participa, né? Desse debate que está acontecendo até nesse momento contemporâneo, quando a gente está gravando esse podcast, sobre essa discussão, né, das faculdades, da formação médica. Olha, eu diria para você o seguinte, que assim, essa geração mais nova que está na faculdade de medicina, se formou recentemente e tudo mais, é uma geração que tem uma formação social, de inclusão, muito diferente das gerações de nós mais velhos. Então, assim, os pressupostos de empatia, de compaixão com o outro, são melhores estruturados do que foram no passado. Então, assim, é uma geração que tem menos preconceito, que tem uma cabeça mais aberta. Então, são pessoas em que eu acredito que o uso do papel de médico para se impor, para levar alguma agressividade ao paciente, e aí eu não vou fixar só na questão obstétrica, de uma maneira geral, porque você pode ser inadequado, você pode ser agressivo, você pode ser totalmente sem empatia no atendimento de qualquer paciente. Tá? Isso acontece em qualquer situação, um cirurgião, um clínico, um dermatologista, qualquer pessoa pode ter esse perfil. E eu entendo que essa geração mais nova já vem com uma educação em que essa situação ela é menos frequente. Acho que isso é uma coisa que é muito mais cultural de gerações passadas. Então, esse é um ponto que a gente tem o lado bom de uma geração melhor. O segundo ponto é que essa geração melhor precisa ser também trabalhada do ponto de vista educacional. E aí o papel da faculdade é não deseducá-los, tá certo? E acrescentar informação a respeito disso. E novamente, assim, a gente se coloca numa situação em que você precisa ter métodos de controle. Então, a sociedade tem que estar atenta a esse profissional que está se formando, tem que cobrar que esse profissional seja adequado, tem que saber quais são os métodos que eu tenho para cobrar isso. E isso é bastante importante. Você viu agora recentemente na mídia a questão das provas do ENARE que foram feitas, com faculdades tendo notas maiores ou menores. Então, as pessoas têm que entender quem são os profissionais que as está atendendo. E isso é um primeiro passo. Qual é o ambiente de trabalho? Assim, essa pessoa foi formada num hospital que reconhecidamente é um hospital acolhedor. A comunidade que se serve daquele hospital
ela percebe o hospital como um ambiente amigo ou é um ambiente agressivo, né? Então, quando você vai... Mas tem uma questão aí que começa também na base, queria a opinião do Doc, porque quando começam a surgir muitas faculdades, existiu uma pressão, está faltando médico. Não tem médico no interior do Brasil, no fundo do Brasil. Qual a solução? O que a gente... Vamos colocar mais faculdade? Passa por aí também? Eu vejo que a quantidade enorme de faculdades não vai solucionar o problema. A gente está vendo isso, né? Até porque a gente vai ter mais médicos formando, mas a gente também não tem ambiente para fazer residência, para fazer especialização e para a gente não tem corpo. Isso é recente. Não tem corpo docente para poder assimilar isso tudo uma vez. Até o Mota tem bastante experiência porque ele, além de ter, me corrija, você trabalhou então na reforma do currículo da Faculdade de Medicina da USP? Eu participei da época que o currículo da medicina da USP foi mudado, foi em 2013. Então, teve todo um processo, teve toda uma dinâmica. Eu tive a oportunidade de estar presente nisso e acompanhei o processo. Assim, tem os professores que encabeçaram tudo isso. E foi um processo bastante interessante, porque assim, você tem que trazer maneiras novas de abordar assuntos antigos, você tem que trazer maneiras novas de abordar situações sociais e pessoas diferentes, e você tem conhecimentos novos que devem ser passados. Então, você tem tudo isso daí para você aprimorar e veja, é simples de você imaginar. Assim, há 100 anos atrás, você tinha um professor com palmatória batendo na mão. Ninguém aceita isso mais. Naquela época, se aceitava. Usando esse exemplo de caricatural, hoje, assim, muitas coisas que a gente teve como aula, formas de ensinar, não se aplicam mais. A gente tinha slide, hoje em dia tem PowerPoint, cada aluno tem um computador. Então, você tem que correr atrás de uma dinâmica diferente. Desculpa, mas tem também, assim, faculdades que não usam mais corpo humano, não usam mais cadáveres, usam animação, plástico, tem um monte de ferramentas novas. Isso, de fato, existe. Eu acho que, assim, a crítica não é por esse lado. Não é assim. Efetivamente, você tem maneiras de você ensinar uma série de coisas sem a necessidade, por exemplo, de cadáver, que é a questão de laboratório. Isso é bem demonstrado, tá? O ponto que existe aqui não é esse. O ponto que existe é como você desenvolve o conhecimento, quem faz esse processo de aprendizado e como ele é controlado. Como o Fábio bem disse, assim, a gente não tem um corpo docente para tantas faculdades como existem, tá? O segundo ponto... Então, nós não temos no Brasil professores para tantas faculdades? É impossível. É absolutamente impossível. Aí, o que acontece? Se você for ver, muitas das faculdades, eles não têm médicos como docentes. Você tem outros profissionais de outras áreas da saúde como docentes, o que também não é um problema desde que a pessoa esteja apta a isso. Tem que ter preparada. Hoje você tem formação docente, é um campo à parte. O problema maior é você ter espaço de aprendizado com pacientes. Então, você tem que ter ambientes de ensino que envolvam atenção primária, unidades básicas de saúde, atenção secundária, hospitais, enfermarias. Você tem que ter lugares onde você tenha UTI, você tem que ter atendimento de algumas especialidades. Por exemplo, o ano passado foi feita uma reavaliação das diretrizes curriculares nacionais em medicina. Então, periodicamente, você tem o MEC definindo quais são as diretrizes, para onde vai a nossa formação. Nas diretrizes do ano passado, assim, é colocado que a formação do aluno que se forma, do egresso, ele deva ter um papel em intensivismo, medicina intensiva, UTI, e ortopedia. Está escrito lá. Tá? A pergunta que eu lhe faço, quantas UTIs existem no Brasil? Quantas UTIs, quantos leitos de UTI tem em hospitais públicos? Quantos serviços de ortopedia você tem na cidade de São Paulo?
não comporta o número de alunos. Então, você tem uma determinação, que está escrita bonitinho lá, e como que você vai fazer isso na prática? Então, entenda que, assim, de novo, a gente tem uma situação em que o que pega não é o cadáver ser um manequim. Cada vez você tem manequins cada vez melhores. O que pega é você não ter o contato com pacientes. O que pega é você não ter o ambiente de trabalho. O Fábio é de uma época que a gente é formado mais ou menos contemporâneo. Assim, a diversidade de atendimentos que a gente teve foi uma enormidade. Mota, sabe o que eu me lembro? Que eu já tive aulas com professores maravilhosos, só que eu aprendia muito mais com um cara que tinha 1 ano mais que eu, ou 2 anos mais do que eu, do que com aquele professor que era festejado, porque o aprendizado era na linha de frente, onde um pouco mais velho ensinava um pouco mais jovem, e a gente ia trabalhando, e ao mesmo tempo que ia trabalhando, ia aprendendo, e a escada ia subindo da mesma maneira que eu fui ensinando o abaixo de mim. Isso criava uma cultura médica que é fenomenal, que é muito maior do que uma aula com o professor Zerbini, por exemplo, que é maravilhoso, ou com o professor, sabe? A gente teve aula com maestros maravilhosos, mas o ensinamento as coisas se complementam. As coisas se complementam. Então, assim, você precisa ter a linha de frente ali, que você está exposto ao doente, às situações de atendimento, às dificuldades do sistema de saúde. Você tem que estar exposto lá. E até uma cultura, né, da própria. E aí você vai observar um negócio muito interessante, que aí eu faço, já que você vai ter a sua audiência com avós e pais, e eventualmente garotos que queiram fazer medicina. Então, dê atenção a faculdades de medicina que tenham residência médica. Uma faculdade de medicina que tem uma residência médica, ela necessariamente tem um corpo docente para essa residência, que é uma coisa diferente da faculdade. Ela necessariamente tem um ambiente hospitalar onde essa residência se desenvolve. E essa residência médica, ela traz para o aluno uma realidade que é mais ampliada do que pura e simplesmente sem terminar um curso de sextonista. Então, quando você vai observar as faculdades que tiveram número ou nota mais elevada do ENARE, você vai ver que a maioria delas tem uma residência acoplada. Por quê? Porque elas têm um hospital acoplado, porque elas têm um programa de residência acoplado. E isso faz uma grande diferença. Agora, tem também uma política de saúde pública. Hoje, por coincidência, conversando aqui com o meu queridíssimo Doc, Fábio Thuy, a gente estava falando sobre isso. Por que falta médico nas cidades mais distantes? Minas Gerais, por exemplo, um estado continental, né, é um dos maiores estados do Brasil, o Pará também, que é enorme. Lá no interior de Minas, Jequitinhonha, falta médico, no Pará também. Talvez até cidades de São Paulo sofram com esse problema, mas falta essa política do médico ter um estímulo para ir lá e ter um plano de cargos e salários bem definidos, né, doutor? Provavelmente eu e o Mota concordamos nisso, que até a gente já falou nisso. Isso aí. Mas uma carreira, o cara tem que ter um plano de carreira, né? Lógico. E aí, veja bem. Ele começa numa cidade menor, porque o delegado ele tem apoio, o juiz tem, então, e o médico não tem. Meu pai foi juiz, minha irmã é juíza. E quando ele faz o concurso, né? Ele já sabe que ele vai graduar ali, né? Em cidades menores, médias, maiores, instâncias, né? Então, mas olha, por que o médico não pode fazer isso também, então, né? O problema que você tem em relação a isso é assim, você tem umas distorções do sistema em que o interesse em investir em saúde não é o interesse em investir em saúde do ponto de vista de ter um hospital desenvolvido, porque isso gasta dinheiro. É interesse em levar uma estrada, uma rua asfaltada na porta de uma UBS, não é ter um aparelhamento lá dentro. O interesse não é você... Veja, quando a gente fala de salário de médico, a gente tem que entender que tem uma cadeia de pessoas envolvidas, tem uma rede. Então, você tem enfermeiros, você tem técnicos, você tem o pessoal que trabalha no hospital. Então, você tem que ter um programa de salários e de benefícios que seja para um grupo grande de pessoas, né? E você tem que ter uma perspectiva. Então, assim, um profissional de saúde
que se dispõe a ir a um lugar mais afastado, ele quer fazer o melhor dele. E ele quer também ter a percepção de que ele tem os instrumentais adequados naquele ambiente. A estrutura é muito grande, né? Para isso. Não é apenas um delegado que vai para a delegacia. Mas aí pode ter regionalização. Você tem que ter grandes centros menores e saúde vai pulverizando. Olha só, o doutor Gonçalo Vecina fala uma coisa muito interessante. O hospital é a única obra pública que, depois de inaugurada, começa a gastar. Então, você faz um viaduto, faz uma ponte, faz uma grande estrada, ela custa X. Depois de pronta, ok, só manutenção. Hospital, não. O hospital, ele inaugurado, aí vamos começar a gastar. E aí é gasto que não acaba mais. E aí o que você vê hoje em dia? A grande pressão para a abertura de faculdades de medicina são das pequenas cidades. Porque os prefeitos têm interesse em montar uma faculdade naquela cidade, porque daí ele atrai um número de alunos, isso atrai alguma mudança de economia da região, e você vai ter alguém com um jalequinho branco que vai estar atendendo na UBS. E ele aparentemente resolveu o problema. A prova de que isso não está resolvendo o problema é um programa que existe do governo federal agora, que chama Mais Especialistas. Descobriu-se que você precisa ter alguém que opere a hemorroida. Descobriu-se que você precisa de alguém que opere o útero com mioma. Descobriu-se que você tem que tirar a pinta, que pode ser um câncer. E descobriu-se que essas faculdades não estavam resolvendo isso. Absolutamente nada. Que o médico de família faz o diagnóstico, mas não resolve o problema. Não, mas eu estou falando da faculdade que está lá na cidadezinha. Sim. Esses médicos de lá não estão resolvendo, não estão tendo nem a capacidade. E aí, não tem a residência. E aí o que acaba acontecendo? Você congestiona uma base, tá certo? Hoje, veja, é aquilo que eu falei da utopia e da realidade. Assim, a utopia é encher de faculdade, eu vou resolver o problema de médicos, negócio. A realidade não é essa. E o que a realidade tem demonstrado? Assim, você pega esses meninos, o que acontece com um garoto que se forma na faculdade de medicina? E, obviamente, uma parte vai para a residência, que é uma minoria, porque o número de vagas não é adequado. Segundo, parte das residências são residências ruins, são residências assim, que precarizam o trabalho, dando a ideia de que estão formando alguém. Então, parte da residência não é legal. Tá? E um monte de gente não entra nisso. Esse pessoal todo é agenciado para trabalhar em OS que existam, ou programas de saúde da família e tudo mais. Então, hoje, todo mundo fala de pejotização, né? O que acontece? Você tem empresas de pediatria. Então, você tem uma empresa de pediatria, aí o hospital vai e contrata aquela empresa de pediatria para fornecer tantos plantonistas pediatras. E aí você tem um hospital que vai ter alguém que vai atender pediatria, que vai naquele dia porque a empresa mandou. Ele não é do hospital, não tem vínculo nenhum. Então, você vai esfacelando toda a cultura médica. Ou seja, um hospital, você tem que ter uma cultura. Eu conheço o cara que é da cirurgia, eu conheço o cara da pediatria. O comprometimento do cara é nenhum. Porque ele está lá naquele dia, no outro dia ele está em outro lugar. E acabou. E aí o que acontece? Esses meninos também se precarizam do ponto de vista de salário. Até pouco tempo atrás, eles eram MEIs. A última questão que está aparecendo agora, assim, essas empresas estão transformando esses meninos em sócios da empresa. E aí distribuem o lucro, ok? Por quê? Porque quando ele contratava a PJ, ele tinha umas obrigações a mais. Agora, trazendo o cara como sócio, na alegria e na tristeza. E quando tiver tristeza, não vai ter lucro para distribuir. Então, assim, a gente vai desmontando assim, uma cola, a gente vai desmontando uma dinâmica de profissão que você vai precarizando o atendimento. E quem é o pior prejudicado nessa história? É aquele que depende dos sistemas mais simples, né? E esse é o prejudicado. Então, assim, no intuito de ajudar o mais simples, entupindo de faculdade de medicina por aí, você está precarizando esse atendimento. Mas também quem é prejudicado é o pobre, coitado da classe média, que paga a saúde suplementar, paga o plano de saúde, que hoje também vive um dilema de cobertor muito curto, né? E hoje os grandes médicos, os bons médicos, não aceitam esse plano de saúde, né? Da maioria das vezes o valor não compensa. Temos 2 médicos aqui.
certamente vão acrescentar nessa discussão. Veja. Ou seja, é difícil para todo mundo, é um problema complicado a saúde brasileira, pública e privada. Então, e vai ficando cada vez pior. E por uma questão muito simples. Assim, veja bem, a gente tem uma situação em que o seguro-saúde vai crescendo de valor. As pessoas que são mais jovens, tá certo? Elas vão saindo desse seguro-de-saúde. Você só vai ficando com as pessoas mais velhas e que já usam o serviço porque tem alguma doença. Então, você exclui do sistema as pessoas que deveriam sustentá-lo, que são as pessoas mais jovens e saudáveis, para usarem no futuro, como qualquer sistema de previdência. E você só fica com as pessoas mais... Além do que a pirâmide está invertendo e aí você tem Mas vai saindo porque está caro, né? Vai saindo porque está caro, porque o cara não usa. Ele não precisa quando ele é jovem, teoricamente, vai usar menos chances de precisar. E aí você tem um outro problema também importante, que de novo a gente volta para a formação. Assim, é a ideia de que, assim, para eu resolver alguma coisa, eu tenho que pedir um monte de exame. Então, assim, tem situações em que eu não preciso pedir exame. Tem situações em que um raio-x é ok, eu não preciso de uma ressonância. Mas se você não educa o profissional que vai atender a fazer melhor uso dos seus recursos, e se você não educa a população de que mais exames não quer dizer que é melhor, tá certo? Porque esses mais exames que você faz desnecessariamente querem dizer o quê? Que você está consumindo do pool do seguro-saúde. Aí você pega, as pessoas vão usar o seu seguro-saúde para fazer tratamentos bem discutíveis do ponto de vista de resultado. Soro disso, soro daquilo, tratamento estético e assim por diante, que não faz parte da cobertura do coisa. Mas aí o médico, que é conivente com o negócio, ele diz que aquele tratamento estético era para curar um câncer de pele, alguma coisa do tipo e tal. E aí a situação é paga pelo plano de saúde quando não deveria pagar um tratamento de saúde. Ou seja, você descapitaliza o negócio. Aí você pode discutir a idoneidade do dono do plano de saúde, se ele está fazendo o melhor uso do recurso. Todo mundo, todas as partes podem ser envolvidas nessa discussão. Os hospitais, né, que acabam entrando nessa ciranda também, né, com exames atrás de exames, para poder compensar alguma conta que também não fecha. Então, está todo mundo correndo atrás, equilibrando o prato. Né? Na verdade, quando o Brasil optou por fazer o Sistema Único de Saúde, ele escolheu uma tarefa inatingível, maravilhosa e inatingível. Só que hoje, muita gente paga um imposto para o Sistema Único, mas não usa. Aí paga o convênio, mas quando ele tem uma coisa mais séria, ele fica com medo e ele paga particular. O cara paga 3 vezes a mesma coisa. Mas a ideia do SUS era não ter a saúde suplementar, né? O SUS raiz, quando ele surge na Constituição de 88, é sem plano de saúde, né? Seria ele sozinho para segurar isso aí. Aí você veja como a coisa é complicada. O nosso SUS... Veja, eu não sou especialista no SUS, você tem um monte de gente para falar, mas o nosso SUS ele é baseado no sistema inglês de saúde de atendimento. E o desenho do SUS é maravilhoso, ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem porque parte da população é atendida pela saúde suplementar. Se ele tivesse que gastar dinheiro com tudo isso, ia ser mais complicado. Então, ele funciona bem. Aí você tem uma situação que a gente olha o que está acontecendo na Inglaterra. Os custos em medicina vão subindo. Então, você decide que você tem um remédio novo para tratamento de câncer e tal. Você decide que tem uma substância que talvez melhore uma situação de uma lesão medular, uma coisa desse tipo, que não tem nenhuma base científica. E aí você judicializa e a pessoa vai lá e ganha o direito de fazer um tratamento exótico em algum lugar. Esse dinheiro sai de outras coberturas. Então, você vai descapitalizando o SUS e vai gastando mais. Pressão no sistema. Né? Isso. O que aconteceu na Inglaterra? Então, na Inglaterra é um sistema que é quase que puramente público, tá certo? O custo de atendimento foi subindo, porque saiu do raio-x, passou para tomografia, passou para ressonância magnética e tudo mais, e vai ficando mais caro.
O tratamento, quando a gente se formou, tinha 3 ou 4 quimioterápicos, hoje em dia você tem centena. Não tinha imunobiológico e assim vai. Então, você vai subindo. O que acontece? Os ingleses hoje estão aumentando o imposto lá para tentar financiar o NHS deles, que não está dando certo. E pior, assim, eles aumentaram o imposto, assim, um monte de gente bilionária da Inglaterra foi embora, o imposto vai cair. O que pagavam deixaram de pagar porque foram embora. Então, você tem um sistema que ele tem que ser sustentável nas escolhas que a sociedade faz, em termos do que ela quer de saúde e o quanto ela está disposta a pagar por isso. Então, assim, você quer o tratamento mais avançado possível naquela doença, vai custar muito caro. Você quer gastar uma fortuna para o benefício de um grupo muito pequeno, vai gastar muito caro. Você topa? Eu topo. Então, tá bom. Quem vai pagar por isso? Você decide. Só que chega uma determinada hora que o dinheiro acaba. E se você olhar a Inglaterra, é mais ou menos a situação que a gente tem aqui. Se você olhar o sistema americano é quebrado. Totalmente, porque também não tem nenhum país com 200 milhões de habitantes que tem um plano de saúde como o nosso, né? Nem a Inglaterra, né? Que nos inspirou, né? 200 milhões de pessoas, né? É muita coisa. Fora que a gente atende os nossos países irmãos ao redor. Então, muita gente busca assistência de saúde no Brasil, porque é um dos princípios do SUS. E as pessoas têm o direito de serem atendidas aqui. Quantas vezes a gente atendia no HC, né? Argentina, Paraguai, Peru. Veja, está no acordo social do SUS. Ok. Mas, assim, as pessoas entendem que isso está acontecendo? Eu não sei se o brasileiro entende que isso acontece. Agora, também, né, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente passa ali perto do Hospital das Clínicas, o que a gente vê de ambulância do interior de Minas, do interior do Paraná, né, esse é um processo que se repete aqui também, né, internamente, né? São Paulo atende grandiosamente e generosamente os outros estados, né? As cidades também, né? Então, cidades de outros estados. Prefeitura municipal de não sei o quê. É que o HC tem uma característica à parte do SUS, porque ele recebe verba carimbada do governo do estado, da Secretaria da Saúde. Então, ele não se sustenta só com o SUS, ele tem uma verba suplementar. É isso que permite o HC ser grandioso como é. Mas o cobertor vai ficando curto. Exato. Não, então, fica curto porque não é só para os paulistas, né? Não é quem paga imposto aqui. Eu acho que essa é uma discussão que... Com certeza. Não tem fim, né? Não tem fim. A gente ficaria aqui até amanhã de manhã de tarde falando. A minha dúvida é se as pessoas, né, os cidadãos sabem como que é financiado esse sistema. Se eles estão de acordo ou não estão de acordo. Eu acho que isso me parece que é um pouco meio nebuloso na sociedade. É um cobertor curto. E nós aqui, que falamos diretamente com a pessoa com 50 a mais, às vezes a própria pessoa ela faz uma pressão porque ela quer fazer exame. Porque o fulano fez, porque tal. E às vezes a gente sabe que o atendimento não é tão bom, né? Então, você que está ouvindo a gente, tem coisas que o doutor Eduardo Mota falou que são interessantes. Você, quando tiver a possibilidade, nem sempre tem, de escolher o teu médico, conversar francamente, tentar entender o que você está... Sabe? Você ser ativo no seu processo de cura. O nome paciente vem de passividade, de ser o passivo da relação, mas é legal você pegar um pouco em suas mãos para também inquirir e cobrar, mas não no sentido de cobrar, eu quero fazer esse exame, mas no sentido de falar, por que nós estamos fazendo isso? Qual que é esse caminho? Que caminho você vai seguir para participar do teu processo de cura de uma maneira mais ativa? Isso é bem legal, né, mano? Esse tema que você está trazendo, eu vou buscar um pouquinho para dentro da área da ginecologia, da saúde da mulher. Assim, a gente tem, do ponto de vista de assistência, muitas situações em que a mulher acaba tendo um atendimento abaixo do que seria o adequado. E por que isso acontece? Isso acontece porque, primeiro, a gente normaliza
o sintoma da mulher como algo natural. Então, se uma mulher tem cólica, a mulher tem que ter cólica mesmo, é normal ter cólica. Se uma mulher tem um sangramento menstrual a mais, é normal sangrar um pouco a mais. E aí você tem outras situações, como, por exemplo, infarto. Infarto em homem é aquela coisa tradicional. Você tem a dor, irradia para o pescoço e tudo mais. Em mulher, o infarto não é bem assim. Ele dá sintomas mais gastrointestinais, dá uma sensação um pouco diferente, o que não é tão claro. Então, a mulher deixam de considerar essa hipótese no atendimento. E isso faz com que muitas mulheres tenham atrasos nos seus diagnósticos. E você acaba atendendo numa situação mais adversa. E isso que você está colocando é fundamental para que as mulheres entendam que, ao procurar uma orientação e uma assistência de saúde, questionarem, mas por que é esse diagnóstico? Qual é a certeza? Da onde vem o teu raciocínio? Assim, isso é muito importante, porque isso faz com que assim, os diagnósticos sejam melhor estruturados. Isso faz com que ela tenha uma assistência melhor. Isso vale para todo mundo, mas eu queria salientar isso da saúde da mulher. Eu acho que isso fecha com a chave de ouro, porque eu acho que tem tanta informação e as pessoas buscam essa informação e elas talvez se percam em fumaça, mas quando você coloca o conhecimento do médico junto com a informação e conversa sobre isso, você constrói uma coisa que leva à saúde, que é isso que nós estamos fazendo aqui também, Muito bem, é isso aí. Doutor, muito obrigado. Obrigado, eu. Sucesso, volte sempre. Valeu. Obrigado, Mota, adorei ter você aqui, aí. cara. Obrigado. Podcast 50 a mais, quinta, Valeu. Obrigado.